Muito bem, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Pode Conectar. Estamos aqui hoje para falar dos desafios e resultados da implementação da inovação no varejo. Então sejam muito bem-vindos. Quero primeiro de tudo agradecer aí a audiência que tem nos privilegiados aí, né, com os seus likes, com seus comentários. Isso é ótimo para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui, que nada mais é que passar uma comunicação assertiva, conteúdo, né, coisa que você possa usar no seu dia a dia, né? Então estamos aqui hoje com o Arthur Piva, né, administrador especialista em gestão e tecnologia, que é diretor de processos e inovação e expansão do grupo Elevato. Então seja muito bem-vindo. Obrigado, aí. Roger. Valeu, vamos falar uma honra. Show de bola, vamos falar um monte de coisa. E também com o Paolo, agora me desculpa se eu pronunciar errado, Carmine, engenheiro de produção, apaixonado por tecnologia, dados e inovação, que é head de produto e inovação do Grupo Elevato. Seja muito bem-vindo aí, Paola. Obrigado, Roger. Coisa boa. Pessoal, então estamos aqui hoje, né, para falar um pouquinho aí sobre os desafios aí da inovação, desafios aí que quem está começando tem uma série de dúvidas, né, nessa etapa aí. Mas antes, vamos falar um pouco do Grupo Elevato. Quero conhecer um pouquinho mais, Paolo, como que está sendo o dia a dia. Fala um pouco também sobre você. Podemos começar contigo? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Bom, eu entrei na Elevato aí há 4 anos, junto com o Arthur, né, em 2020. A gente entrou no período pré-pandêmico ali, então o Arthur me apresentou um plano. Eu e o Arthur, a gente já trabalhava antes juntos, né? E na Elevato a gente vem desempenhando um trabalho aí de tecnologia, inovação, transformação de cultura de dados, né? E fazendo com que a gente consiga trazer para uma empresa tradicional, né, de 35 anos no ramo do varejo, para que a gente consiga trazer para ela novidade, mas nem sempre a novidade é algo complexo, né? A gente sempre tenta simplificar o máximo possível e fazer com que a gente consiga trazer digitalização, inovação, venda digital para todo o grupo aí ao longo do tempo. Que legal. Imagino que são uma série de desafios e já falou umas coisas bem interessantes, né? Trabalhar com dados, Imagina quanta informação não se tem lá dentro, né? Quantos dados deve ter. Sim. Então, tá louco. Isso aí tem bastante coisa pra gente falar aí. E Arthur, seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, Roger. Obrigado. Primeiro aí, queria desejar um abraço aos ouvintes, tá? Agradecer o tempo que estão dedicando a gente e espero de coração poder agregar alguma coisa no assunto que é o nosso do dia a dia, né? Nós somos profissionais de tecnologia, tanto eu quanto o Paolo, mas antes de ser profissional de tecnologia, a gente já veio do varejo e está no varejo hoje, né? Então temos algum tempo aí de varejo e acredito que, na verdade, a tecnologia, para nós, pelo menos, ela funciona como um meio. O varejo é o nosso negócio, é a nossa vida, né? O Grupo Elevato, como o Paulo disse, tem 35 anos. Ele sempre foi uma empresa, desde o primeiro momento, que foi muito focada tanto no crescimento quanto na inovação, como em trazer novidades para o mercado. Então, assim, quando a Elevato surgiu há 35 anos atrás, ela já veio num propósito de criar o próprio mercado, né, que seria o mercado de acabamento. Então, quando a gente pensa no mercado de acabamento, é basicamente aquela parte que a gente vê da obra, logo depois da parte bruta, aquilo que cobre a parte bruta. Então, vai desde piso, pintura, aí a gente vai para os metais, a gente vai para as louças, dentro da parte de piso a gente tem porcelanato, daí tem o vinílico, como esse que está nesse estúdio lindo aqui, com essa baita acústica aqui, tá realmente bem feito. Aí a gente tem também, temos também a parte de iluminação, temos móveis também, e são outros braços do grupo. E desde o princípio, lá 35 anos atrás, o grupo veio numa ideia de uma coisa diferente. Então, estava acostumado assim mais o que a gente chama hoje de home center, que eram os lojões de material de construção, assim, que tinham todas as linhas, né? Vendia madeira, vendia ferro, vendia cimento e também vendia materiais de acabamento. A Elevato veio com a ideia de ser especialista nisso. Então, assim, ela já nasce de uma inovação. E a inovação, na Elevato, a Elevato teve
na sua história vários momentos de inovação. Eu imagino, né? Nós, 35 anos, né? Exato. Então... A gente não começou a inovação na Elevato. A gente começou por uma necessidade do momento que a Elevato vivia na conjuntura que a gente entrou, e também por sermos uma segunda geração dentro do negócio, a gente deu um nome da diretoria de inovação, né? Mas que hoje até tem mais nomes, na verdade. Hoje é processo, inovação, pessoas e expansão. São 4 áreas, 4 frentes assim, de atuação. Mas na época a gente deu esse nome. Mas a inovação sempre esteve presente, né? Os sócios fundadores da Elevato são empreendedores, vêm como tu também de uma cidade pequena e trouxeram essa cultura de empreender mesmo, de fazer diferente, de fazer um pouco melhor todo dia, de estar se reinventando. E a gente só basicamente tentou dar sequência nisso aí o máximo possível. Que legal, cara, porque a Elevato, empresa há mais de 35 anos ali, que a gente conhece bastante aqui no Sul, nesse sentido de acabamento, e eu imagino que não foi, desde o início já teve esse ar ali, então, né, Paulo, de inovação, de processos e tudo mais. E os sistemas, assim, como que eram nessa época? É legal até a gente falar, nós 3 profissionais de tecnologia, né, eu também sou, e qual que é a formação, Paulo, a tua, né, na área de tecnologia? Na realidade, a minha formação ela é em engenharia de produção. Legal. Né? Na área da tecnologia, ela vai muito da formação que a vida acaba te dando ali nos projetos, nos trabalhos. Né? Eu e o Arthur, a gente tem uma história antes da Elevato, que a gente começou a trabalhar junto desde o final de 2017. Então, comecei como estagiário a trabalhar junto com ele, e a minha formação em tecnologia, em inovação, em todos esses segmentos, ele acabou se dando pelas necessidades que os negócios acabaram nos trazendo, né? E tudo que a gente acabou desempenhando em projetos juntos. Então, foi uma tecnologia muito autodidata, assim, que começou a acontecer. Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Sou apaixonado por ver review de telefone, por ver review de celular, todos os lançamentos de todas as marcas, todas as questões relacionadas a computador, entre outras coisas. Então, é uma paixão que eu levo para mim, e ao longo do tempo eu entendi, né? A tecnologia nos ajuda em tanta coisa, vamos conseguir implementar em quais outras partes não dá para implementar. Então ela acabou vindo de ser autodidata mesmo, começar a olhar para a tecnologia. Eu já sou de uma geração que já nasceu com o computador dentro de casa, né? Já nasceu tendo o celular pouquinho, né? Eu lembro do Nokia tijolão ainda com todo... A internet de escada, às 2 da tarde do sábado. O disquete. Então eu já vim de um nascimento, uma geração um pouco mais nova relacionada a isso, né? Então, desde o início tive muito contato com a tecnologia aí na minha vida, e fez com que eu me apaixonasse por isso, por toda essa gama de informações, né? Toda essa gama de coisas que dá para fazer, e fez com que aí eu trouxesse para o meu lado profissional toda essa paixão, né? Trouxesse as questões de engenharia em conjunto, vendo uma visão macro das coisas e fazendo com que a gente consiga implementar algumas poucas melhorias ao longo do tempo com as ferramentas que a gente tem disponível, né? Logo, quando eu comecei a trabalhar, não tinha ChatGPT, não tinha AI, não tinha várias outras coisas, o foco era muito Excel, entre outras coisas, e agora a gente consegue trabalhar com Power BI, com dados, com Big Data e várias outras coisas. Legal. Quero também depois perguntar um pouco dessa parte aí de IA, né? O que vocês estão utilizando lá. E, que bacana. Engenharia de produção também, né? Um baita engenheiro, né, cara? O cara ali, ó, tem que ter funcionando ali daquele jeito, daquele certo, né? Daquele modelo correto. E tu, Arthur, formado? Então, eu sou formado em administração. A gente, tanto por parte de pai quanto de parte de mãe, eu venho de 2 famílias grandes. E tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe, numa tem 8 irmãos, a outra tem 9. Todos boa. Eles trabalham, a gente diz assim, para si, né? Trabalham por conta. Todos têm empresa, ou até mesmo tem um que é advogado, outro que é médico, mas esses mesmos também têm seus próprios escritórios e consultórios. Tem um ecossistema aí quase na família. Coisa então, boa, assim, eu nasci dentro de um ambiente de negócio. Sempre foi. Que legal. Um ambiente de negócio. Então, a administração era um caminho meio óbvio, né? E eu digo que, assim, a gente se tornou um profissional de tecnologia pela necessidade. A verdade é que nós somos, e o Paulo, quando a gente começou a nossa história junto, ele veio para ser um profissional de processo, na época.
Então a formação dele é de processo. E porque um engenheiro de produção, basicamente, ele cuida de setup. E setup, assim, numa linguagem clara, é basicamente ficar olhando para o problema e tentar fazer um pouquinho melhor e olhar para cada uma das coisas como elas acontecem e fazer ela com um pouquinho menos de recurso e um pouquinho mais, vamos dizer assim, escalável, um pouquinho mais fácil, mais fluido. É basicamente isso. Eu tenho uma paixão por esse modelo. Acho que vem da minha natureza, assim, eu sou um cara mais de ação. E como eu tenho um comprometimento com... Eu acredito que tenha um comprometimento com o resultado. O cara mais da ação, normalmente ele precisa de alguém do lado que seja mais processual, que tenha mais constância no trabalho. E aí a gente se encontrou, eu e o Paolo, nesse meio do caminho. E a gente trabalha numa dinâmica muito parecida desde o último negócio que eu tinha, que eu era um dos sócios, que o Paolo trabalhava comigo, até a entrada. O Paolo entrou na Elevato junto comigo. Eu entrei, vamos dizer, 4 meses antes dele, mas efetivamente ele estava comigo desde o primeiro dia, ele só não estava lá presencialmente. Mas a gente já estava se falando e já tinha o plano da vinda dele. E o que aconteceu? A gente começou a olhar para processo. Então, até acho que isso serve para todo... Não sei se a gente pode começar a falar. Claro, vai. Bom, beleza. Eu acho que isso serve para todo mundo que tem negócio na área do varejo. Isso eu realmente diria como que seria uma das partes principais das coisas que a gente está fazendo hoje terem dado certo, né? Sei que eu não chancelei nada aqui, não expliquei, mas de fato nós somos uma empresa de varejo com muita tecnologia embarcada. Que legal. Mesmo. Temos hoje, só para dar uma ideia de grandeza, hoje a gente tem mais de 40 pessoas trabalhando na área de processo de inovação dentro da Elevato. A Elevato, ela cresceu, ela está algumas vezes maior do que ela foi há 4 anos atrás, então isso permitiu dar muita escala para a empresa. A gente aumentou de 9 para 27 lojas que a gente está hoje nos últimos 4 anos. A gente... aumentou bastante também o número de funcionários, a folha também cresceu, mas é uma empresa que segue... Total são quantos hoje, Hoje a gente está perto de 500. Eita, é gente. Isso. É bastante gente. O RH eram 180, se não me engano, antes. Era 150, 180 pessoas ali logo que a gente entrou. Isso. Né? Cara, que escalada, né? Deu muita escalada. Porque a tecnologia, ela foi vista na Elevato como um meio. Isso, talvez, aí voltando, né? Sim. Quando eu quero dizer para quem olha para a tecnologia com medo, né? De, eu quero colocar, eu preciso, o que é isso? Como se fosse uma coisa que não tá lá, eu já diria assim, cara, a tecnologia sempre esteve, sempre vai estar. A tecnologia, ela é o que tem de novo no momento, mas o que se faz, vamos dizer assim, quando eu fico imaginando os matemáticos quando chegou a calculadora, né? Eles devem ter ficado muito chocados. Imagina, mas isso é uma coisa do matemático, né? Porque o cara que precisa... E provavelmente era aquele, vou perder o emprego. Exato. Chegou a calculadora. E o que não bate muito, né? Porque na verdade tu segue precisando de matemática para grandes cálculos, para pensar a matemática, para pensar o ensino dela e etc. Mas quando surgiu a calculadora, eu fico imaginando a reação dos matemáticos da época. Eles devem ter dito, não, isso aí não tem nada a ver, isso e aquilo, mas na verdade, cara, a calculadora que tá ali, ela vem de uma memória de cálculo de alguém precisou formatar ela, alguém precisa entender ela, alguém precisa usar ela na máxima potência, e a tecnologia ela funciona mais ou menos assim. Quando a gente pensa na calculadora, a gente tem que pensar como o dono de um mercado que tem a opção de fazer na mão ou fazer, porque ele não é um matemático, perfeito, né? E aí, nessa analogia, eu imagino assim, cara, qualquer cara do varejo, saiba assim, se tu realmente é um especialista em varejo, tu já é um especialista em dados e em matemática. Legal. Porque não dá para ser especialista no varejo e não ser especialista em dados ou em matemática não, perdão, eu falei matemática? Não, mas eu quis dizer tecnologia. Tu já é um especialista em tecnologia e em dados, tá? Daí tu vai dizer assim, não, mas eu nem tenho uma área de dados na minha empresa, nem entendo nada de tecnologia, sei nem ligar um computador, tudo bem. Tu segue um especialista. E aí, o que eu quero dizer com isso, né? Nós temos um gestor, um dos diretores do grupo, que é acionista também, que é um diretor comercial, que ele é um cara de uma geração acima do meu pai.
que deve estar com 65, o Rony, por aí. Por aí. E daí uma vez eu estava conversando com ele e eu estava falando, né, sobre a tecnologia do CRM. E dizendo, olha, cara, tá tudo fechado, a gente precisa botar um pessoal para trabalhar, a gente precisa conectar com o cliente em casa, a gente precisa fazer essa gestão, a gente precisa enxergar como essa dinâmica está acontecendo, ter um pouco mais de dados. E de fato, o CRM pode nos ajudar, mas não é o CRM, né? CRM significa Customer Relation Manager, mas na verdade é relacionamento, gerenciamento do relacionamento com o cliente. Qual varejista não faz isso? Todo varejista faz. Claro. Aí ele pegou e disse assim, cara, na minha época eu fazia assim. E ele pegou uma folha e começou a dizer, cara, esse aqui tá quente, esse aqui tá frio, esse aqui é de tal dia, ele tem até tal dia para fechar. Eu botava uma nota de rodapé aqui, e daí ele foi dando toda a dinâmica. Eu disse, Rony do céu, cara, olha só, é exatamente a dinâmica do CRM, igual. Idêntico. Cara, tu conhece 100%. E eu digo, quem que é o especialista em CRM? Um cara que se formou em tecnologia da informação e que não entende nada de gerenciamento com o cliente, um cara que se formou no varejo e não entende nada de tecnologia da informação. Cara, pra mim parece óbvio que é o cara do varejo. Por isso que eu digo, e dados? O que é dados, né? O cara, eu pelo menos me criei numa casa que o meu pai, ele tem um scanner. Quando o cliente tá passando na frente da empresa e entra, ele de longe sabe tudo que aquela pessoa vai querer. Sabe? Só no olhar. No que ela tocou, no que ela olhou, o que ela chamou para orçamento. Ele vai lá e vai perguntar assim, não, mas o que tu tá fazendo? Tá reformando? Sim, é para ti ou é para alugar? É para mim. Cara, tá, mas com que idade tu tem? Tal, tu tem filho? Tenho. Que idade tem teus filhos? Cara, no que ele falou 3, 4 coisas, já pegou. Tem uma inteligência artificial, que não tem nada de artificial, que calcula por trás e diz assim, cara, esse cara quer investir, ele quer alguma coisa boa, ele quer uma coisa durável, ele tem tempo, vamos dizer assim, essa reforma se dilui ao longo da vida dele. Isso tudo é dados. Sim. Então ele já é um especialista de dados, né? O cara da tecnologia, basicamente, ele tem que desmistificar isso e dizer, olha, não tem nada de especial. Eu digo pro Paulo, eu trabalho com MacBook, né? E o MacBook, ele assusta um pouco. Porque o MacBook, ele dá o ar de que tu é um cara mais tech, né? E eu digo, cara, eu não sou nem um pouco, assim, no dia a dia. Claro que se tu me botar atrás de um computador e dizer, cara, tem que codar isso e aquilo, cara, em cima ali, mais ou menos, eu vou ter uma noção do que tem que fazer. Eu tenho uma ideia de o que é bom e o que é ruim. Eu conheço as tecnologias, mas eu não sou um profissional que é apaixonado pela tecnologia em si. Eu entendo ela como um meio e eu não tenho medo dela. Essa é a questão. A gente, eu tenho esse computador só porque no meu primeiro emprego foi numa agência de marketing e com 13 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com um MacBook. Então eu só aprendi no Mac. É só por isso que eu tenho Mac até hoje. Se me der um Windows, eu não sei nem mexer. E daí pro MacBook, o nosso sistema, o ERP que a gente tem, ele não roda bem no MacBook. Ele realmente, assim, tem um atrasinho ali no MacBook. Hoje tá bom, né? Mas hoje funciona bem. Mas teve uma época que não rodava. E eu dizia assim, cara, eu sou o diretor de tecnologia dessa empresa, eu cuido da TI, eu vou levar a inovação para dentro, eu bato no peito para afirmar que eu vou fazer isso, tenho segurança que eu vou conseguir fazer, mas eu não vou instalar esse troço no meu computador. Não vou fazer. Cara, e não vou fazer porque eu não quero, não é uma questão assim, tu não precisa estar inserido no contexto, né, tecnológico, ou seja, eu quero ser o líder de tecnologia no meu negócio. Eu vou capitanear a transformação digital do meu negócio. Cara, tu não precisa nem saber ligar um computador e tu pode fazer isso. Claro, tu tem que estar bem cercado com pessoas, né, dedicadas. Ali dentro do nosso contexto, que hoje são 12 programadores, basicamente a gente diz assim, cara, vocês são profissionais, vocês precisam ser profissionais com muita vontade e sem medo. A tecnologia, com o tempo, vocês vão aprender. Eu acho mais fácil formar um cara com um conhecimento de varejo, né? Com uma barriga... A gente diz assim, a gente tem pessoas dentro do nosso time que estão com a barriga ainda quente do balcão. Ou seja, acabaram de sair do balcão. Eu prefiro esse cara com pouquíssimo ou nenhum conhecimento em tecnologia do que um cara com muito conhecimento em tecnologia e nada de conhecimento de varejo. Perfeito. Então, assim, para nós, isso funciona muito bem.
Quando eu falo para as pessoas sobre a transformação que a gente fez e nos tornamos uma empresa de fato, que é uma empresa pautada em dados, uma empresa que tem basicamente todos os seus processos descritos em playbooks, com manuais para cada setor, com automatização em tudo quanto é processo, com, cara, tela de BI, eu acho que não, sei lá quantos a gente deve ter. Cara, isso aí deve ter um pouco de culpa do Paulo, eu acho, né? Ele vai ser processo. Ele é quem aguenta, né, Paulo? Não, basicamente a gente gosta de falar, né, que... só trazendo o contexto ali do CRM que o Arthur trouxe, que é muito interessante a questão, porque quando a gente entrou no Elevato 2020, né, e foi apresentado o projeto, eu e o Arthur, a gente tinha um plano de 5 anos, né, ficar descrevendo todos os processos internos na empresa. Processo por processo. Processo por processo. Entra no setor, conversa com o cara, troca todas as ideias, vê o que está acontecendo ali, para depois chegar, né, fazer um manual daquilo que ele está fazendo, dar 1 ou 2 pequenas melhorias, mas principalmente ter documentado e digitalizado toda a informação ali, né? Daí acabou acontecendo o que aconteceu, né? E daí que é a pandemia. Que é a pandemia, né? Contextualizando, 2020, março de 2020, aniversário do Arthur, um dia fatídico. No dia do aí. aniversário foi o dia que fechou tudo. Fechou tudo. Não ganhei um abraço de aniversário. Dia que fechou tudo e... Ali a gente fala que foi a virada do nosso nome de processos, inovação, a gente saiu do processo e foi direto para inovação e a gente tinha que trazer alguma coisa, que como o Arthur contextualizou, né, não era novo, né, porque os vendedores já faziam isso naturalmente, gestão comercial também já fazia isso naturalmente, a gente precisava entregar alguma coisa, né, pro vendedor fazer contato e fazer o relacionamento, que foi buscar toda a base de dados que a gente já tinha e conseguir entregar para o vendedor, para que ele ligasse para o cliente, desse aquele amor, aquele afago, aquele aconchego, aquele jeitinho elevado que a gente tem com cada um dos nossos clientes, né? E fez com que a gente trouxesse uma ligação que o vendedor não tinha com uma informação, né? Que a gente conseguiu trazer dentro desse todo esse contexto, né? Então, basicamente, o que a gente acaba trabalhando lá na Elevato, com processo, com inovação, como é que funciona? A gente olha para o todo, dentro do que está acontecendo, a gente tenta simplificar e trazer uma melhoria ali, muitas vezes pequena, né? Que a gente acredita também que não é nas grandes coisas que a gente muda o como funciona, né? É muito engraçado porque quando a gente lida com essa parte do varejo que o Arthur está falando, quando a gente lida com o dia a dia da pessoa que está na ponta mesmo, muitas vezes o melhor projeto que o cara de tecnologia vai achar que é o melhor projeto, provavelmente vai ser o pior. E o que ele tem menos pensamento de que vai ser o melhor projeto, ele acaba sendo o melhor. E como é que se explica isso, basicamente, né? Eu sempre conto que tem um dos projetos que a gente implementou na empresa, que foi pegar todos os links e centralizar eles num Linktree, basicamente, né? Então, pega o vendedor, qual todos os links que tu acessa no teu dia a dia? Esses. Tá, vou botar todos, um botão abaixo do outro. Eles adoraram. Foi um dos projetos que mais teve engajamento. Inovou, porque ele tinha que procurar um link de um lado, um link do outro. Como a gente fez isso no começo, né? É? Cara, era esse, o dia a dia era isso. De um lado, era de trabalho tu ficava olhando o dia a dia do cara, como é que começava, a primeira hora dele, anotava tudo que ele fazia e, cara, tem um jeito mais rápido. Junta tudo num lugar, entrega pronto. No outro dia o cara, me sobrou 1 hora, tia. Meu Deus. Nossa. Sim, que o cara pensa em inovar e tal, vou criar um novo no metaverso, vou criar uma outra coisa, assim, né? Tem tanta coisa, cara, tem tanta coisa pra fazer antes, né, Paulo? Tá, mas Meu Deus. Não, é muito legal, pô. Antes de qualquer coisa, assim, extrema, cara, a simplicidade, a gente tem uma máxima, né? Que a gente fala sempre, que é assim, um profissional de tecnologia, ele tem que fazer uma escolha em um momento da vida dele. Na nossa visão, né? Claro, gente, o que a gente tá falando aqui é embasado na nossa experiência, né? Então, assim, não é uma regra nem nada, não serve para ir para uma academia e ser discutido, até porque a gente não tá se propondo a isso, né? Não, mas é o chão de vocês, é o nosso chão, é o nosso dia a dia. Mas aí. assim, um profissional de tecnologia, ele tem que fazer uma escolha. Ou ele vai ser apaixonado por problema ou por solução. E os dois dá dinheiro. Os dois dá dinheiro. Só que eu acredito, dado a nossa vivência, quem é do varejo é melhor e acaba performando melhor se o cara for apaixonado por problema. Solução também funciona, mas agora eu vou tentar contextualizar o que eu quero dizer a diferença dos dois. Eu posso ser apaixonado por CRM.
Eu acredito no CRM. O CRM, que é o Customer Relation Manager, que é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, que são aqueles painéis que tu vai arrastando, o negócio tá entrando num funil de venda, tá ficando mais quente, tá mais perto de fechar, aquele negocinho. Esse troço, tu pode ser apaixonado por isso. Ou tu pode ser apaixonado por um problema, que é o quê? Cara, eu preciso gerenciar melhor o jeito que eu tô vendendo. Se tu é apaixonado por isso, tu não tá apegado no CRM ou numa plataforma específica. Normalmente, o cara do varejo ele tem medo do cara de tecnologia, porque o cara de tecnologia tende a não conhecer tanto a realidade do dia a dia e oferecer soluções mágicas. Que ele acha que ele sente de ser enganado muitas vezes. Não por malícia, e não é por malícia, coisa. Claro que não. É tipo dele falar alguma coisa, será, cara, que vai dar... Isso, com certeza, Roger. Na verdade, assim, tu também é apaixonado por determinadas coisas, eu também sou, o Paulo também é. Todo mundo é apaixonado. E às vezes tu acredita muito naquela coisa. Sim. E daí tu vai chegar para um varejista e vai dizer, cara, eu tenho a solução que vai dobrar a tua venda. E o cara fala assim, tchê, eu tô a vida inteira atrás do balcão, tentando aumentar 10% ao ano, e é sofrido. Aí vem um gurizão aqui que não conhece minha operação e me diz que vai dobrar. Não, para, né, tchê? Aí o que eu vejo? Esse cara que falou que vai dobrar, ele não tá necessariamente mentindo. Provavelmente ele já dobrou em alguma circunstância, em algum MVP, em algum modelo. Eu acredito, isso acontece. Só que esse é um cara apaixonado pela solução, pelaquela solução que ele desenvolveu. Aquela que ele está tentando vender. Só que aquela solução, ela vem numa roupagem meio quadrada. E o varejista não é quadrado. Ele é um losango, um retângulo, ele é um octágono, ele é tudo. Porque é o que foi, é o jeito que deu, é o jeito que vai. E às vezes não encaixa. E daí tu pega uma baita solução e tu diz assim, tá, mas eu nem tenho esse campo preenchido, eu não tenho isso aqui para conectar com isso aqui, eu não tenho como buscar o dado. E às vezes aquela solução não roda. Ele precisa, muitas vezes, de uma organização interna que muitas vezes não se tem para chegar ali e dizer, preciso dessa informação. E isso acontece muito, né? Mas que tem muito conteúdo bacana ali que vocês estão trazendo, validando isso um pouco, né? É o que acontece na Word também, né? Tem que ter o cara que é um pouco mais ligado. Vamos, o Leandro, que é meu sócio. Vamos, Leandro, vamos pra lá e não sei o que. Leandro, calma, pera, velho. Vamos fazer um processo aqui, um negócio assim. Então isso faz todo sentido, né? E tem um outro viés validando e complementando o que vocês trouxeram, que é a parte que até se estuda isso, se chama engenharia do conhecimento, aonde que vem o cara, e eu tenho até um exemplo sobre isso, que é o cara que entrou na loja, o cara já consegue, com um olhar ou poucas palavras ali, já identificar se é um cliente e o que oferecer para isso. Porque, cara, não substitui a humana, né? O olhar humano, essa forma de validação, por mais que se estuda muito sobre isso em engenharia do conhecimento, mas mapear tudo isso ainda não é uma coisa possível. Mas eu quero entender de vocês, porque vocês começaram lá, né, a parte da inovação do zero ali, né? Não tinha nada, e aí vocês já trouxeram alguns exemplos aqui, que foi mapear os processos. Coisas simples, já identificaram, por exemplo, questões do tipo... Cara, uma coisinha simples de link já faz uma grande diferença lá no dia a dia. E o que mais, assim, no dia a dia? O que foi, assim, Arthur e Paulo, quem se sentir mais à vontade, o que foi o início, assim? Como que foi esse início? Como foi visto por outras áreas também, essa questão de inovação, até para quem está nos ouvindo e desejaria começar algo assim nessa parte? Paulo, eu acho que tu devia falar, tá? Eu já anotei aqui. Só eu usaria, assim, o nosso primeiro momento, ele foi basicamente quando tu quer inovar ou trazer inovação para um negócio, as pessoas vão ficar apavoradas com isso no começo e vão pensar assim, cara... que é o pensamento primário, a tecnologia vem, aí tu olha um chat GPT, ele vai lá, tu joga uma pergunta e vem muita coisa escrita, tu pensa assim, cara, isso aqui vai tirar meu emprego, né? Então, a primeira reação que tu tem que ter é eliminar o medo. Exatamente. Nós implementamos tecnologia, saímos de 150 para 500 funcionários, né? Não precisou demissão nenhuma. Mas fala um pouco sobre como foi o medo que a gente teve que... Com o que a gente teve que lidar? Qual tipo de estratégia a gente teve no começo ali? Boa. Só trazendo um pouco do histórico do que a empresa já tinha, né? E trazendo um pouco do histórico. A Elevato ela já estava muito preocupada
em ter os dados bem organizados, em ter um sistema com fidelidade, em ter um site já criado, ter uma marca construída. Já tinha um modelo de venda online. Já tinha um modelo de venda online também. Então, toda essa preocupação passada fez com que a gente conseguisse também, né, trazer de uma forma um pouco mais prática as coisas para o que estava acontecendo, né? Então, com a nossa entrada já tinha um sistema, esse sistema já era fidedigno, já tinha informações, ele já tinha cadastros feitos, né? Ele já tinha uma estrutura e uma base de dados muito bem organizada que eles tinham se preocupado 2 anos antes da gente entrar, né? Que foi uma coisa que mudou o jogo pra gente a partir do momento que a gente já tinha essa parte. Então, a gente teve muito no que trabalhar logo na entrada, né? Exatamente. Então, já existia uma base, né? Já existia uma base onde a gente pudesse trabalhar. E com a nossa entrada, o que aconteceu, né? Inicialmente, tu vê uma pessoa de 20 e poucos anos entrando, uma segunda geração entrando na empresa também, e o que será que vai acontecer, né? O que será que vai trazer isso aí? E daí a gente começou aos poucos, né? Com essa parte do processo que a gente comentou, a gente começou a juntar sempre com muito apoio da diretoria desde o início da empresa, né? Importante. Irrestrito, né? Irrestrito apoio. Merecido assim. também, porque a gente agia com bastante responsabilidade em cima das atitudes, né? Isso, sempre. Tocando vamos dizer assim, pautado pela cultura do negócio. Acho que foi algo muito importante. Sim. Não foi uma coisa diferente que entrou. A gente foi mais do mesmo e fazendo um pouquinho mais rápido, vamos dizer, ou um pouquinho mais fácil, né, Paulo? Então, aos poucos, o que acontecia, né? A gente sentava para conversar com as pessoas primeiros que ela não entendia nem por que ela estava ali para conversar com a gente. Né? Então, os guri da TI. Os guri da tecnologia estão entrando aí. O que está acontecendo? O que será que vai acontecer? Será que entravam com medo, né? Com um sentimento assim de receio até para conversar com a gente. E a movimentação inicial que a gente fez, que foi muito legal, que fez com que a gente tivesse talvez uma maior aproximação do time desde o início, né? Foi que a gente trouxe, como o Arthur falou, mais do mesmo do que já vinha sendo desenvolvido dentro da cultura do Elevato, mas a gente deu muita importância para todo o conhecimento que eles tinham e a gente não tinha, né? Porque a gente estava entrando num negócio onde já se tinha um histórico, já se tinha uma base, e a gente tinha que entender como é que funcionavam as coisas, botar, por vezes, para quebrar o gelo, um bolinho na mesa, uns salgadinhos na mesa para fazer a reunião, para que ele entendesse que, tipo, a gente não tá ali de forma nenhuma para te afetar. Isso é muito, desculpa interromper, mas isso é muito importante, porque aí tu coloca o cara num papel de protagonista ali do negócio, eu entro como ferramenta para te ajudar. Então não é eu que vou pegar o seu lugar, mas uma coisa mais voltada assim, eu vou ser a ferramenta para você chegar onde tu precisa. Exatamente. E nesse início foi muito importante que a gente fizesse esse movimento e fez com que a gente, aos poucos, o pessoal fosse entendendo que a gente não estava ali para fazer qualquer coisa muito diferente. A gente estava realmente ali para escutar, né, para a pessoa se sentir importante do trabalho e da história que ela construiu na empresa até hoje, para que a gente conseguisse, com pequenos toques, trazer algo novo para ela. Algo que não precisava ser tão novo, mas que fosse melhorar o dia a dia dela ali uma vez por dia. Então, em troca disso, a gente pegar o máximo de informação, né, Paulo? Era uma troca, basicamente, tu perguntar, cara, me conta como é teu dia. Assim, Roger, sendo super sincero, era exatamente assim, tá? Me conta como é teu dia. E aí vocês anotavam. Quando tu chega, tu faz o quê? Tá, mas pera aí, quem que começou com isso aí? Quem que inventou essa história aí de chegar lá e vamos contar o dia a dia? Isso veio do processo inicial que a gente tinha. Foi o processo que a gente montou. Cara, a gente quer conhecer tudo, a gente quer entender como funciona, a gente quer deixar claro que a pessoa que está do outro lado tem muito conhecimento, e esse conhecimento é muito importante, e que a gente queria um pouquinho desse conhecimento, e em troca a gente vai entregar facilidade pro dia a dia. Que legal. Então eu te prometo... Eu acho que é um pouco desse pensamento quando entendeu isso na cultura que, cara, porque daí tu entra lá e eu total avalio, concordo, o cara chega lá e já entra como um... Cara, e assim, tem exemplos incríveis. Esse do Linktree que o Paulo falou, foi um, né? Mas tem muitos. Cara, tinha planilhas gigantescas que a gente tornou um processo automatizado rapidinho. Cara, quando o profissional olhava, ele dizia assim, cara, não tô acreditando. Não, quantidade de ligação, né? A gente olhava, a gente passava pelo administrativo da empresa, né? Que ainda hoje lá na matriz, passava pelo administrativo da empresa, tinha gente que tava sempre com o telefone no ouvido.
ou com o telefone no ouvido ou o telefone tava sempre tocando. E daí eu me lembro, pra gente poder conversar com essas pessoas, a gente teve que resolver o problema primeiro. Então assim, a gente falava, cara, quarta-feira, vamos conversar. O cara, não consigo, não tem como. Eu assim, não, eu preciso de uma manhã inteira contigo. Uma manhã, e eu sim, uma manhã por semana, por 6 semanas. Aí o cara, não. Impossível. Impossível, eu não tiro férias, eu não tenho... Tá, e aí? Deu, cara, isso tá errado, meu. Tá, vamos fazer assim, continua aí na ligação. Se eu só anotar, tocou o telefone, ele atendia, o cara, o que foi isso? Tal coisa, um desconto. Anotava desconto. Dava mais 5 minutos, ficava lá sentado do lado dele. Aí tocava de novo, pegava uma liberação de crédito. Aí anotando, e de repente, ele me via anotando, aí nós entregávamos, Paulo, agora substituição, vai tu, eu vou cuidar de tal coisa. Aí ele ia lá, anotava, o Paulo anotava tudo, terminava, a gente dava uma folha, cara, continua anotando. Aí o cara continuava anotando, aí a gente pegava toda essa documentação, a gente projetava no número de dias, perguntava, cara, hoje tá diferente, tem alguma coisa atípica? Hoje até tá menos, porque no fim do mês é pior, quanto pior? Muito pior, o dobro? O dobro, então o dobro. Aí a gente foi lá e olha, cara, é isso aqui, ó. Mapearam por quanto tempo? Por que isso aqui tá acontecendo? São 8, 9, 10 ligações por turno para essa pessoa, demora 5 minutos cada uma. Que processo é esse? Cara, daí a gente viu, 90% das ligações era uma coisa, 5% era outra e 5% outra. Cara, automatiza os 3. De repente aquele telefone parou de trocar. Automatizou. E daí o cara, agora tu tem tempo, meu irmão? Tenho. Tá, então vamos conversar? Que legal. Cara. E aí foram acontecendo as coisas assim. E assim, isso nos deu uma liberdade muito grande, né? De entrar em qualquer lugar. Porque daí as pessoas diziam, cara, se eles vêm, coisas se alteram. A questão é que, assim, voltando naquela história, nós não éramos apaixonados pela solução. Então a gente não chegava prometendo tecnologia. Sim, vocês olhavam tudo que ele estava fazendo para propor e dentro daquilo, nós não vamos mudar nada, viu? Tu faz assim, continua fazendo assim. Deixa eu te ajudar a fazer isso mais rápido. Para te sobrar 1 hora no dia para te poder conversar mais comigo. Era basicamente assim, claro que existia uma contrapartida com o tempo, né? Com o tempo a gente ia dizendo, te sobrou mais 1 hora, quem sabe agora vamos olhar para esses dados aqui, vamos desenhar esses processos, vamos elencar as prioridades da tua função, vamos deixar isso escrito. Claro que teve isso, mas isso foi muito natural, foi muito genuíno. Legal. Foi tipo, cara, sobrou tempo, agora dá pra fazer isso aqui? Então no início vocês sentavam no lado do cara que tava, e muitos muito ocupado, e iam mapeando num caderninho mesmo o modelo, e daí depois iam... Roger, legal. Na verdade assim, não é nem um caderninho, nós somos obcecados por processo, assim, isso é uma obsessão mesmo. E eu procuro dizer que, eu costumo dizer que ninguém para um cara obcecado, né? Cara obcecado por uma coisa, ele é difícil de parar. E, tipo assim, a gente é muito obcecado por anotar. Tipo, cara, não existe tanto que aqui. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pedi foi um bloquinho e uma caneta. De notas. Porque, cara, pra nós é muito importante a anotação. E a gente teria um podcast inteiro pra falar só sobre as coisas que a gente anotou e o quanto isso fez diferença ao longo do tempo. Então, assim, era padrão pra gente sentar. E tudo que a gente falava era pra falar uma vez só e não precisar falar nunca mais aquilo. Tá. Então, no início, a gente fez todo um mapeamento ali desses processos. Daí depois a gente começou a olhar um pouco mais para dados. Eu imagino. Qual que foi o segundo degrau? Mapear gera mais dados, né? Perfeito. Quando tu começa a olhar, tu começa... Primeiro, tu se torna senhor dos teus processos. As coisas param de acontecer de forma aleatória. E isso é muito importante, porque numa empresa... Primeiro, assim, um elogio à parte à gestão dos meus antecessores, dos fundadores da empresa, meu pai, meu tio, meus tios, os outros sócios. Eles sempre pensaram uma empresa departamentalizada. A Elevato, ela nasceu para crescer. Então, ela sempre teve as áreas. Só que uma empresa, quando ela cresce, as áreas começam a ter dupla função, começam a ter, na verdade, a perder alguma sinergia. Se elas trabalhassem de uma forma... E se tu for parar pra pensar, uma empresa grande, tu não tem ninguém que saiba tudo o que tá acontecendo. Essa figura se perde. Sim. Quando tu cresce. O dono, normalmente, ele conhece tudo. No início. No início. Mas tem um momento que ele para de conhecer. Sim, ele vai ter que confiar lá, claro. Porque ele não tem como descer muitas vezes lá, enfim. E além disso, ele não vai saber se no dia a dia desse cara aqui, ele não tá fazendo a mesma coisa que esse aqui. Isso levando para os processos, cara, tem muita coisa. Em todas as empresas aí que estão nos ouvindo, né? Cara, o Compras muitas vezes faz o serviço do
da parte comercial, a parte comercial faz a do compras, o fiscal muitas vezes poderia antecipar a parte do financeiro, como o financeiro poderia antecipar e melhorar a parte do contas a pagar, e o contas a pagar poderia estar vinculado a uma tabela do RH, e isso tudo foram coisas que quando a gente foi observando, a gente foi conectando e gerando novos hubs, e dizendo, olha cara, isso aqui combina com isso aqui que tu faz, esse cara tá fazendo de um jeito diferente do teu. Vamos pegar o modelo desse cara e padronizar para todo mundo? E aí, quando tu fala de varejo com mais de uma loja, essas ilhas, elas são muito maiores, entende? Porque daí tu tem uma loja lá que, pô, faz totalmente diferente da outra. Então vamos passar um dia lá, vamos passar um dia naquela outra, mais 5 dias naquela outra. Pra padronizar. Eu não digo pra padronizar, pra tipo assim, pra melhorar o dia a dia do cara. Pra melhorar o dia a dia. É que o nome padronizar... Tá. ele desce quadrado. Sim. Sabe? Por que tu quer vir aqui mexer no jeito que eu faço? Não, vamos lá. Olha só, cara, que legal esse jeito que tu faz. E era genuíno, porque pra nós tudo era novidade. Então eu me lembro que assim, ó, a gente achava todos os gestores bons. E uns a gente achava melhor, né? Nenhum era ruim, era todos... Cara, aquele é muito bom nisso, aquele é muito bom nisso. Claro que tinham falhas e etc, mas a gente estava tão curioso e era tão genuíno, assim, a vontade de tentar entender, todo mundo era bom. Aí a gente foi vendo, essa pessoa aqui faz uma precificação muito top, assim. Cara, vamos padronizar e passar para todo mundo fazer assim a partir de agora? Sugerir ali, tem um modelo aqui. Tem um jeito legal. Tal. Aí chamava o gerente de tal loja, cara, fala para todo mundo hoje sobre o teu jeito. Aí o cara ia lá e falava, daí a gente poder... Gente, o que vocês acharam? Todo mundo, cara, achei legal. Ô, Paulo, vamos criar um processo. E já tava lá, descrito, e daí de repente, cara, esse aqui é o processo oficial, e a gente automatizou e agora todo mundo pode usar. E aí entra, agora vamos começar a entrar um pouco no sentido mais de tecnologia, até para o pessoal que está ouvindo. Porque agora tu tem os processos desenhados e tu já tem dados, né? E essa parte de padronizar, e aí eu coloquei essa palavra já de propósito, por quê? Pelo que se entende, eles vão lá e começam... O padronizar já não... Como tu mesmo diz, não é legal. Mas tu entra como uma ajuda para sugerir alguma coisa para, de fato, de uma forma genuína, colocar a tecnologia, a informática, enfim, como meio e não como fim. Tá, beleza, show, saquei isso. Agora, no dia a dia ali, existe o RPA, né, que é o modelo de processos automáticos que tem alguns sistemas que tu vai lá e tu faz. Chegam a usar algumas coisas... Esse mapeamento do processo, muitos deles até tu colocaste, Arthur, que eles são automatizados, né? Hoje eles são automatizados, são por ferramentas terceiros, entrando num nível assim de tecnologia, mas até entrando em IA, o que vocês estão explorando, coisas dentro desse sentido. Legal. Bom, então, no que faz o mapeamento, no que traz os dados, né? A terceira parte, vamos dizer assim, é ver se aquele dado realmente ele é interessante, se ele é importante, se ele está bem cadastrado ou não. Né? Uma das coisas que a gente fala muito no Elevato, que ao longo do tempo a gente ainda tem muito para melhorar, é principalmente o cadastro das coisas. Então... Seja um cadastro de cliente, seja um cadastro de produto, seja um cadastro de fabricante, seja um cadastro de nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, funcionário. Então, para que tu consiga trabalhar com todas as ferramentas possíveis e automatizar as coisas, tu precisa que as coisas sigam uma linha de raciocínio padrão, né? Que é o padronizar, né? Que a gente traz, que é, cara, o nome de um produto começa com... XPTO. Por que começa com XPTO? Porque esse produto desse tipo de coisa começa com esse padrão. A marca do produto aparece em outro lugar. Não, o tamanho em outro lugar. O tamanho, ele tem padrões de tamanho que são levemente diferentes, mas que para um filtro, para o vendedor, ele tem que ser igual. Então, aos poucos, depois que tu mapeia, depois que começa a entender, tu vai cair no mundo de realmente ver se aquele cadastro está bem feito e entender que se as interligações diárias estão acontecendo, para que o cadastro do compras vai interferir no como o vendedor pesquisa e como o vendedor pesquisa depois vai interferir como o diretor vai saber que vendeu aquilo naquela divisão, naquele segmento de produto. Então, mapeado o processo, tendo os dados, entendendo eles e fazendo... a gente chama de mitigar o dado, né? Fazendo uma filtragem, mineração dos dados, né?
transformar com que eles sejam mais padrões possíveis para que a gente consiga trabalhar com eles, aí a gente consegue implementar um processo. Tá, daí implementa num Daí fluxo. implementa um processo Aí, no fluxo. falando um pouco sobre ferramenta, Paulo. Vamos lá, sobre ferramenta então. O que a gente trabalha hoje com ferramenta? A gente trabalha hoje com o nosso ERP, né? Nada mais é do que o sistema macro da empresa e como é que ele trabalha. Desenvolvido interno. Não, ele é um ERP terceiro, né? Sim. De uma cidade de 2 vizinhos. Então ele é um ERP terceiro. Dentro desse ERP, né? O que acontece? Ele tem a base de tudo. Da base dele a gente começa Ele garante basicamente a fidelidade do dado e a segurança. Exatamente. O resto a gente desenvolve interno. A gente trabalha interno. por fora, né? Então, assim que caiu o dado no ERP, hoje a gente leva para qualquer lugar, né? Porque a gente acabou criando uma estrutura de dados onde a gente tem busca do ERP os dados, traz para uma segunda camada, que a gente chama de barramento, que esse barramento vai ser um DW, próximo a um Data Lake. Desse lugar, a gente acaba disseminando para todas as outras plataformas que a gente tem, e daí que começa a parte da automação. E aí, falando sobre o processo que tu disse, onde é descrito, claro, tem vários, tá? Processos automatizados. Tem muitos ambientes. A gente tem, e a gente já trabalhou com grande parte das ferramentas de prateleira, mas hoje existe um conceito, né, que com certeza tu tá familiarizado, mas a gente vai tentar aprofundar um pouco o conceito aqui, rapidinho. É o conceito de tu poder desenvolver teu software em plataformas que já disponibilizam essas ferramentas, né? Hoje isso tá, vamos dizer assim, falando para todos os lojistas que nos ouvem, né? Se nós três aqui e pega mais uns 3 meu lá, mais uns 3 teu, a gente desenvolve o Facebook, o Google, o Uber em poucos dias com essas ferramentas. E isso não é um grande desafio, né? Vamos dizer assim, o mão na massa, o porquê, o jeito de fazer ainda é o diferencial. A tecnologia em si não tanto. Quando a gente tem essas plataformas e hoje a gente optou por fazer tudo interno. Mas foi uma opção dado a nossa maturidade. Não é um caminho que eu sugiro a todo mundo. Existem empresas que fazem a conexão com outras startups e etc., que apresentam isso, que para nós isso foi fundamental no começo. Foi fundamental. A gente foi muito bem assessorado, teve parcerias estratégicas, reais, assim, tanto na parte de entrega, né, Paulo? Na parte de conferência de estoque, na parte de compras, na parte de CRM, cara, empresas assim que foram realmente fundamentais para nós, sabe? Aí a gente chegou num momento onde tinha muita coisa que era nossa. Muita coisa a gente tinha que desenvolver nós mesmos para poder ser atendido por essas outras empresas. E aí tu começa com 500 mil conexões e tu começa a dizer assim, cara, o diferencial não é a tecnologia. Eu entendi que tu é muito bom nisso, mas eu não preciso ser muito bom, eu preciso ser só bom. Um 7 para nós tá bom, né? A gente fala muito isso. Cara, um 7 tá bom na tecnologia. Eu não preciso do 10. Porque o 10, às vezes, ele é ego. Entendeu? Não vai alterar tanta coisa. No 7, tu fazendo uma boa comunicação com o teu cliente, direta, digitalizada, automática, cara, isso já faz tanta diferença, né? Cara. Tanta diferença. Que, assim, o detalhe de onde isso vai chegar, de que forma, o quão cara, é um pouco demais, entendeu? E aí a gente acabou fazendo. Mas daí a gente tem o Asana, que hoje é o gerenciador de projetos. De projetos que a gente tem lá dentro. Para a parte de entrega, a gente desenvolveu o próprio, mas antes era a parte de entrega, a gente cotou vários sistemas, né? Fez com que a gente entendesse Prime Builder. A real questão, mas a gente iniciou com o Prime Builder, que era um gerenciador de projetos também. Ele fazia um fluxograma lá, que fazia com que conseguisse seguir o passo a passo do processo de escrito e que as coisas funcionassem de certa forma, né? A gente usa Pipefy em alguns processos. Neste caso ali é Pipefy, no RH, se não me engano, RH Pipefy também. E a gente trabalhou com vários outros tipos de software. Tudo que ia aparecendo a gente ia implementando. Então a gente usou muito tempo o Zapier inicialmente para integrar algumas
algumas comunicações de automação. Esse e-mail o cara manda todo dia. Tá, tu não precisa mandar todo dia. A gente vai lá, cara, cria uma automação, automatiza. Só que pra isso tu precisa saber disso, né? E faz com que as coisas aconteçam. Então, pega e, por exemplo, uma das ferramentas que a gente usou muito para automatizar processos, que por incrível que pareça, parece que não automatiza nada, mas automatiza porque traz um padrão de dado, informação, é o formulários do Google, né? Tu pega um link, tu preenche ele, ao invés de tu escrever um e-mail, que tu sempre vai esquecer uma informação, ou que tu nunca vai pegar o padrão de descrição daquele processo. Eu preciso para um pagamento, eu preciso que tu bote o número do pedido, o nome do vendedor, o nome do cliente e o telefone dele. Que muitas vezes tu pede por e-mail, né? Então o vendedor ia lá, fazia esse processo, chegava no financeiro, não veio tal informação. Daí já era um e-mail do financeiro pro time de comercial dizendo assim, não veio tal informação. Daí a gente, mas quais informações que sempre tem que estar funcionando, né? Daí o Google Formulário fez com que todas as solicitações que viessem de várias pontas do todo, né, viessem na forma padrão que aquela ponta que tudo de graça receber, praticamente, né? que tu falou até agora. Claro, hoje nós temos as versões pagas e etc. Claro que hoje tem um baita custo, mas tudo começou de graça. Nós fizemos, para te ter uma noção, Roger, uma universidade corporativa nós temos, né? Hoje a gente forma 100% dos nossos profissionais, a gente tem 500 cursos lá dentro, 400 e tantas pessoas formadas, a gente tem, eu não sei quantas horas, mas eu acho que passa de 1000 horas de curso, de aula. A gente tem uma série de coisas dentro da nossa universidade corporativa que forma a grande maioria dos cargos da empresa, salvo algumas exceções, forma quase todos os cargos da empresa. Isso tudo nasceu numa plataforma grátis. Isso que a gente tenta bater muito forte. Quando nos trazem para falar sobre tecnologia, é normal a pessoa vir com vários impeditivos, é uma coisa cara, tá distante de mim. Cara, uma pessoa interessada hoje, com acesso à internet de qualidade e um computador básico, cara, vai embora, né? Faz tudo. Cara, que fantástico. Tem muita coisa bacana aí, né? Pra quem tá ouvindo. Meu Deus, é um rio de conteúdo, né? São uns monstros, né, cara? Tá louco, velho. Mas eu quero entender... Vamos lá, quem tá começando? Vamos dar algumas dicas aí, cara. Eu tô lá no meu negócio, quero iniciar. Eu já peguei aqui que é a parte de mapeamento de processo e a simplicidade. Parece que o menos aqui pra essa galera faz mais. E olhar muito pro negócio e usar a tecnologia. A gente não tá falando aqui de IA, metaverso, blá, 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 um monte de coisa assim. Nem se aprofundamos tanto nesse ponto. Apesar de serem ferramentas que a gente utiliza no dia a dia, desde inteligência artificial, eu te digo, a gente usava intensamente em meados de novembro do ano passado, nós já tínhamos 4 ou 5 células da empresa rodavam quase todo em IA. Legal. Isso a gente passou o ano inteiro rodando. Esse ano a gente tem alguns profissionais dentro da empresa que são especialistas nisso, realmente. Mudou completamente nosso negócio e é uma ferramenta muito bacana, mas ela é igual a todas as outras, viu, Roger? Ela não tem nada... Claro que ela é especial, cara, porque agora, tá mais fácil, né? Tá ali. Mas, cara, não tem milagre. É mais simples que as outras, meu. O grande vantagem dela é que a inteligência artificial, ela simplifica tudo. Cara, que bacana. Tem muita coisa. Então, acho que tem... A parte de processos, esse mapeamento pra mim que pegou, eu só vou referenciar um livro, que é o Ray Dalio, que ele fala muito desse cara aí, princípios. Muito bom. É obrigatório no nosso setor fazer essa leitura, Quando viu? vocês estavam falando, já me linkei bastante com esse cara, esse autor, porque Esse cara pautou grande parte da nossa história. Ele faz muito a relação dos KPIs, de fazer pequenas máquinas e ir montando assim a sua estrutura para fazer com que ela seja escalável. Então eu recomendo todo mundo aí, anota. Sensacional, Roger. Aqui. Baita dica. Princípios do Ray Dalio é o cara que é o fundador da WaterBridge, que é talvez o maior fundo de investimento do mundo. O cara é realmente sensacional e esse livro inteiro dele é pautado em tecnologia, apesar dele ser um profissional que não entende nada de tecnologia, nunca se intitulou como cara da tecnologia e para mim foi um dos caras
caras que mais transformou a indústria de dados no que ela é hoje. É verdade. Perfeito. Não, total. É muito importante. Então, quero tentar entender também de vocês. Se tem algum produto, alguma coisa que vocês estão lançando aí, querem dar um spoiler aí pro pessoal que está nos ouvindo, né? Pessoal da Envato. E também já entrar nos momentos um pouco mais finais aí, porque essa conversa foi, cara, enriquecedora, assim, né? Não só para mim, acredito para todo mundo que está nos ouvindo. No sentido de quem vai iniciar, no sentido do que realmente importa ali para quem tá na frente. Acho que tu tinha nos perguntado também de algumas dicas, né? Também quero. Pontuais. Sim. O que tu acha, Paulo? Sobre uma questão de dicas para quem está começando, para quem vai começar um processo de digitalização que a gente chama hoje, para quem vai começar a iniciar as coisas, a dica máxima que a gente trabalha diariamente é, no mínimo, produto viável, né? Que é no MVP, livro da Startup Enxuta, que basicamente tudo a gente tenta começar pequeno para depois se tornar grande. Basicamente, se é de graça e dá para fazer só na mão, não tem nenhum motivo para te não fazer. Exatamente. Entendeu? Formulário Google, por exemplo. Formulário Google. Cara, um exemplo do Paolo que eu digo assim, que fala muito sobre ele, foi uma vez que chegou um e-mail lá e perguntando o tamanho da nossa camiseta. E daí eu me lembro que aquilo me impactou, assim, porque tinha uma pessoa correndo pela empresa. Não, porque amanhã fecha os uniformes, não sei o quê. E eu, mas que coisa, tia. E daí eu olhei o Paolo, de repente Paolo, vem cá, tia. Olha, ó, galera. E ele, não, já tá resolvido, Brad. Fica tranquilo, nunca mais vai acontecer. Aí o que é? Cara, se de 3 em 3 meses tu faz o uniforme, as pessoas não mudam de tamanho de uniforme tão rápido, né? Acho que não. Cara, o mínimo é tu anotar, a pessoa entrou, tem que ir para um banco de dados. Cara, se isso é de graça, é só perguntar, por que cada empresa do mundo não tem esse relatório? E tem gente que ainda, vou contratar um baita no sistema, paga uma licença e tal. Cara, às vezes não precisa. O básico bem feito, ele já é extraordinário. Ele já é extraordinário. Então a gente fala sobre começar pequeno para depois começar grande. Então sempre que a gente vai apresentar qualquer coisa, qualquer melhoria, ela tem que ser testada. O principal ponto pra gente é testa aquilo, vê se aquilo é viável ou não, se gera algum valor, não só para a ponta, como para o cliente, como para o todo. E a partir daí, depois que ela começar a tomar um corpo, a gente consegue buscar investimento junto à diretoria, buscar com que as coisas... Porque aquilo ali começou, e no que ele começou, se ele não dá certo logo de início, a gente não perdeu muito tempo, a gente não perdeu dinheiro, recurso. Não perdeu vários recursos. E antes disso, coisas. Paulo, antes dessa fase que tu falou, uma coisa que para nós, pelo menos, é obrigatório e que serve de dica, é buscar benchmarking. Isso sim é uma coisa, antecede ao mínimo produto viável. Cara, vai pro mercado, vê como as pessoas resolvem isso, traz 3 ou 4 sugestões pra gente trazer qual que vai se adequar aqui, começa de graça, começa no teu próprio ritmo e quem trouxe a ideia normalmente vira o responsável. E aí, com os dados que tu vai levantar de melhoria, a partir desse teste, a gente define se vale o investimento ou não. Isso. Fantástico, cara. Então, isso que o Arthur falou de conversar com outras empresas, fazer benchmarking, é uma coisa também que o Conectar faz muito isso hoje, né? Tem os eventos, tem os workshops, tem os momentos que junta as pessoas. Eu já vi muitas vezes ano passado aqui, né? Que faz com que a troca, ela te facilita muito o próximo passo, né? Ela te encurta muito o caminho e faz com que tu consiga atingir um conhecimento que tu não tinha, mas porque aquele cara ele já testou, ele já provou, ou ele sabe que dá certo, ou ele sabe que dá errado, ou ele já testou aquele software, ou tu jogou no Google ali e perguntou se aquele software funciona ou não e já vem 1 milhão de avaliações sobre, ou tu jogou no ChatGPT, ou tu jogou no YouTube. Então, e normalmente o cara quer olhar só a parte boa, né? Então, boas experiências com tal software talvez seja uma pesquisa não tão bacana como o que pode dar errado em tal software. Cara, se preparar para a realidade, para nós, pelo menos, tem feito muita diferença. Cara, valiosas, baitas dicas aí, eu acho que, nossa, já vai agregar bastante. Pessoal, vamos lá, últimos finais aí, né? O que vocês querem deixar de mensagem, um livrinho aí que vocês estão lendo, o que vocês querem indicar aí para o pessoal. Arthur, acho que o Roger pediu algum spoiler da Elevato aí, né? Saiu hoje no Correio do Povo que o Arcione deu entrevista, né? Acabou trazendo ali os números da nossa expansão, né? Então, até 2025 ali, buscar 50 lojas, né? Muito aí, Rio Grande do Sul e Santa Catarina inicialmente. A gente tem outras frentes de negócio que estão acontecendo em Xangri-Lá, né? Um novo projeto. O próprio projeto da Wellness também, um projeto 100% digital, que o case é legal de trazer também.
E a gente está abrindo a nossa próxima loja agora, né, em Palhoça, no próximo ponto. 5 de fevereiro? 5 de fevereiro. 5 ou 2? 2 de fevereiro é o lançamento, né? Final de fevereiro vai ser o evento. E a gente vai inaugurar a nossa próxima loja em Canoas agora também, né? Que em fevereiro. Aí a gente chega a 30, não é? A gente chega quase em 30. Legal. Quase em 30. Então, essa é uma loja nova aí que a gente tá fazendo. E desde outubro a gente vem abrindo uma loja por mês, né? E agora eu já falei que se fevereiro vai abrir 2, tem que arrumar uma para março. Isso é verdade. Então, sobre alguma dica, alguma questão de leitura, muito da questão de cultura do time, né? Buscar ter um time com cultura forte, buscar ter um time que a gente fala sempre lá na empresa, né? Busca uma cultura de um time que corre pro fogo ao invés de fugir dele, né? Então, se tu é uma pessoa que tu não tá correndo pro fogo, quer dizer que tu tá indo pro lado errado, e se tu é uma pessoa que tá correndo pro fogo, basicamente, isso surgiu numa vez que a empresa quase inundou lá, e às 7 horas da manhã eu descobri que quando eu descobri que tava chovendo tanto daquele jeito, porque tinha faltado luz na minha casa, eu não tinha acordado na hora que normalmente acordo, daí me acordei, fui pro meu carro, botei pra carregar, o portão tava fechado, liguei pro Paulo, cara, pelo que eu vi, como é que tá a loja? E ele, tô aqui. E um barulho de gerador atrás comendo. Eu, tá aí desde que hora, velho? Pulei o muro às 5 da manhã. Aí no mesmo dia a gente conversou, uma galera não foi porque tava chovendo, sabe? Sim. E daí a gente conversou, galera, olha só, tem 2 tipos, né? Tem aquele que veio e, tipo assim, cara, começou a chover, ele já entrou no carro, correu pra cá porque sabia que podia acontecer alguma coisa. E tem aquele cara que correu disso, né? A gente imagina que isso aí seja uma característica nossa aí, que é bem valorizada também. Show de bola, cara. Sobre uma questão de livros ali que tu trouxe, né? Eu trouxe a questão da Startup Enxuta, que qualquer varejista pode ler, pode ter acesso a esse livro. É um livro muito interessante que traz essa metodologia do MVP, que é de começar pequeno para depois se tornar grande, né? Também tem o livro Cartas para Bezos, que a gente tem usado muito relacionado à questão de experiência do cliente. Vale né? muito, né? Entender o porquê que a Amazon se tornou o que se tornou e quais foram as coisas também simples que eles acabaram fazendo, quais foram as questões de cultura que eles acabaram desenvolvendo. Então, são 2 leituras aí para o varejo que está buscando iniciar uma digitalização, buscando fazer com que as coisas avancem. Eu acho que são muito relevantes assim para o todo. E atualmente o livro que está do lado da minha cabeceira ali hoje é Mais Esperto que o Diabo, buscando ser uma pessoa, né, em franco desenvolvimento, sendo autodidata. E a maior dica que eu tenho para qualquer, não seja varejista, seja trabalhador do varejista, seja qualquer pessoa que queira buscar se desenvolver, né? Tá muito difícil conseguir pessoas boas no mercado hoje. Tu fala com qualquer varejista. A gente estava lá em Xangri-Lá, nos restaurantes que tu chega em Xangri-Lá, não tem quem contratar para trabalhar. Tu chega num varejista, tá difícil contratar aqui, também tá difícil contratar ali. Então, é a pessoa ser inconformada também com os resultados, ela ter aquela vontade, né? Aquela gana, aquele quanta sangue no olho, né? Quanta fome que tu tem, porque o conhecimento ele tá para qualquer pessoa que tem um celular, tem internet, e hoje a internet tem em qualquer lugar, tem no super, tem no shopping, tem em qualquer situação, seja inconformado com o resultado que tu tá tendo agora e o que tu tá buscando aí pros teus próximos passos. Perfeito. Vamos lá, Arthur. Que orgulho, hein, Paulo? Nossa senhora! Imagina que eu peguei esse guri, ele tinha 17 anos. Né? 17 anos. Ele veio agora aqui. Juro por Deus, nós começamos a trabalhar junto, ele tinha 17 anos, a experiência dele era ser capitão de vôlei. Não, de verdade, eu pedi na época, cara, eu quero um moleque de tal e tal colégio, tem uma formação, uma disciplina militar, assim. Escrevi tudo, fui atrás e falei assim, tem que ser o vaso mais bonito que tem, ou seja, o que caiba mais, sabe? Top. Eu quero esse cara e veio isso aí, pá. Que né? Demais te ouvir falar, meu irmão, de verdade. Sou muito contente de ter junto comigo aí. Tu é muito bacana. Sempre. Cara, agora falando assim, isso que vocês falaram essa última frase que tu completou, Paulo, né? Que é a fome, né? Cara, como isso faz diferença, cara? É tal do... em inglês é hungry, né? Que é o apetitoso. Cara, que os caras falam, meu Deus, quanto isso é importante, cara. Quanto muda tudo quando o cara tem realmente apetite da coisa e muita vontade, né? A gente tem 12 desenvolvedores, velho. 12. Quase todos, tirando um que outro,
foram formados dentro da empresa. Cara, são os caras que disseram assim, eu tô aqui, eu quero. O que tem que aprender? Eu quero, me dá, eu quero aprender, eu quero ver como é que faz. E o cara vai pra casa e, tu quer fazer mesmo? Cara, faz na tua casa, velho, porque aqui tu precisa fazer a tua função. Não, eu quero mais. E, cara, uma galera que se formou e que hoje são... eu queria poder citar todo mundo que trabalha com a gente ali, sabe? Todo mundo da Elevato em si, a nossa empresa é uma bolha. Que legal. De verdade mesmo, mas assim, tem muita gente assim. Falando sobre livro, cara, eu acho que eu vou insistir no Princípios, tá? E tentar explicar o porquê ele é tão fascinante. Porque imagina um cara que desenvolveu uma companhia que é totalmente baseada em dados. Então ele tem uma equipe desde o primeiro momento gravando cada atitude de cada funcionário, entendendo tudo para achar o melhor padrão e para fazer com que aquilo aconteça de forma automática e que toda a inteligência da empresa seja para trazer coisas que inquietem o status quo. Ou seja, como que a gente vai buscar a próxima onda, porque o dia a dia, uma vez que tu já aprendeu, aquilo ali é superado. O que isso quer dizer, né? É tipo assim, cara, do que tu tá falando se tu não arrumou tua cama, né? É tipo mais ou menos isso. Cara, tu tá dizendo que o governo não tá fazendo, isso aqui, eu chego lá na tua casa, tua cama tá toda desarrumada. É mais ou menos assim, sempre tem coisa pra fazer. Se o básico for feito, a gente discute, a gente eleva o nível do jogo e todo mundo discute num novo nível, mais alto, com mais conteúdo e tal, quando a gente se faz pelo menos o básico. Então assim, vou insistir nesse livro, Princípios, é um da capa preta com branco e vermelho, bonito livro. É com bastante gravura. Pra quem gosta, saiba disso. Ele tem, inclusive, numa versão infantil, não sei se sabe. Não Dei pra uma sobrinha aí, a gente comprou pra ela, porque é muito bacana. O livro é realmente muito bacana. Ele tá pautado em valores reais aí. Esse seria o principal. O outro são 12 regras da vida do Jordan Peterson, que eu diria que fala muito sobre essa questão de arrumar a cama. Ou seja, o varejista, ele quando ele não reclama e trabalha assim, ele acaba fazendo a sua própria sorte, acaba mudando o seu mercado, achando novas oportunidades. E é muito normal, até o que o Paulo falou, né? Cara, é muito difícil de achar gente, é verdade. Mas tu já descreveu certinho o cargo? Mas tu fez tua tarefa, tu tem o employer branding, né? Que é tu divulga a tua marca, tu fala, tu diz o quanto é legal trabalhar na tua empresa, isso tudo tá feito, porque se isso tudo tá feito e mesmo assim tem pouca gente, aí sim temos um problema, né? Você fez o básico, então, né? Esse segundo livro aí, que é 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é um psicanalista canadense, hoje uma das principais referências aí, uma das vozes aí do mundo, eu realmente recomendo também. Perfeito. Pô, pessoal, cara, não tem palavras a agradecer o quanto de sabedoria. São uns monstros, né, cara? Ô, Ursione, tu tá bem, hein, cara? Meu Deus do céu. Pô, os caras aí tão voando. Pô, pessoal, o Júnior ali já me fez sinal umas 4 vezes, né? Mas é que tá muito conteúdo, muito bacana aí, pessoal. Bom, temos que encerrar, tá? Quero primeiro agradecer a participação de vocês, todo o conteúdo ali, eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão nos ouvindo e que bom que isso está sendo bem gravado, bem colocado. Pessoal, quero agradecer também a nossa audiência venham nos conhecer aqui no Conectar Hub, né? Ele fica aqui no Centro Histórico, aqui em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, 1, 2, 3, 4, 5, no 15º andar. Aqui um local, como o Paulo colocou, né? Já vem alguns eventos aqui. O que acha do espaço aí, Paulo? Não, o espaço aqui do Conectar é maravilhoso, né? Ficou tudo lindo, com mesas que dá para transportar de um lado para o outro, dá para fazer estações de trabalho diferentes, tem algumas salas também que pode se fazer uma reunião da empresa, pode se fazer momentos diferentes da empresa, né? Quando quiser fazer uma reunião fora do trabalho, quando quiser trazer um pouco de uma vida nova. Arthur, a gente sempre fala, cara, tem vezes que a gente tem que fazer reunião fora da empresa para também abrir um pouco mais a cabeça, abrir um pouco mais dos ares, né? Então, e conviver com outras pessoas também, né, Paulo? Exato. Legal, vocês vêm bastante pra cá. Então,
Desculpa, vai. Não. Então é basicamente isso, um ambiente muito legal, internet funcionando sempre, né? Cafezinho, fruta. Água, fruta. Então é um espaço muito legal aí que o Cindy Lojas está disponibilizando aí para a comunidade. Realmente aqui tá muito bacana mesmo. Nossa, que lindo. Que lindo que tá isso aqui. Arcione, tio, tá de parabéns, de verdade. Eu tô fascinado com tudo que o Cindy Lojas tem feito nessa tua gestão aí, tá muito bacana. E que legal que a inovação ganhou toda essa importância nos últimos tempos e que quem tem uma loja, quem é lojista, quem é sócio do Cindy Lojas, né, tem acesso a esse tipo de coisa, né, cara? Olha que bacana. Não, e não é, cara, é só chegar aqui, tira o medo, vem pra cá, toma um café, uma fruta, alguma coisa, né? Pô, venderam melhor que eu, cara. O espaço aqui, de fato, é um espaço muito bacana, tem que vir pra cá, tem que conhecer. Quem não conhece, segue lá no Insta, @ConectarHub, né? Lembrando que esse podcast pode conectar a um oferecimento do Conectar Hub, né? Esse local incrível aí. Mais uma vez, obrigado. Valeu, audiência. Roger, sensacional, cara. Muito bom conversar contigo. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau.